Neste programa, a educação para a saúde é o tema em destaque. No Fugas, conheça a nova exposição na Casa Fernando Pessoa. Fica a par das atividades da Universidade Aberta no Espaço Aberto. Educação para a saúde é o tema que vamos abordar no nosso programa da Universidade Aberta. Em estúdio está o Vice-Reitor para a Inovação e Qualidade, Diogo Casanova, e António Paes de Lacerda, responsável pelo Serviço de Medicina 2 do Hospital de Santa Maria e também mestre em Educação para a Saúde. Vamos começar por fazer um retrato desta realidade em que os números de pessoas contaminadas com o Covid têm sido elevado. Nos últimos tempos tem crescido, aliás. E nesta altura encontra-se grandes desafios para a área da educação. Começo por si, Sr. Professor Primário. Que desafios têm sido estes para o ensino superior? Eu, se me permite, vou começar mesmo pela educação base e depois sim vou passar para a educação superior. Nós, a educação, estamos sustentados tradicionalmente no contacto presencial com os nossos alunos. E interagimos muito com os nossos alunos, com o olhar, com as expressões, com a interação que temos em sala de aula. E toda esta pandemia e a necessidade de um confinamento fez com que tivéssemos sido obrigados a um desafio novo de conversão daquilo que era o ensino presencial para o ensino à distância. O desafio foi não só para o ensino superior, mas também para o básico e para o secundário. Hoje estamos a falar muito do ensino superior, pois estamos neste programa da Universidade Aberta, mas o desafio foi para ambos os públicos. E é um desafio, ou foi um desafio, e tem vindo a ser um desafio muito relevante, pois os professores foram obrigados a mudar o paradigma de ensino e a tentar criar narrativas digitais que tentassem replicar a ausência deste contacto presencial que tinham com os seus alunos. A conversão do ensino presencial foi muito sustentada na ideia de aulas síncronas, de aulas através, por exemplo, do Zoom, uma ferramenta tecnológica. Trouxeram expectativas e ansiedades diferentes, quer para o aluno, quer para o professor, e criaram desafios muito complexos para as próprias universidades. No caso em concreto da Universidade Aberta, a Universidade Aberta é uma universidade à distância, já estava preparada para este tipo de desafios e, portanto, sentiu-se adaptada e preparada para ajudar e para apoiar outros colegas de outras universidades e de outras escolas e os diversos ministérios, o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e do Ensino Superior. Então, deixe-me só interromper, Claro para fazer agora uma pergunta, Sr. Professor. Se estes desafios são grandes para todos, para a Universidade Aberta, e ouvimos o professor dizer que nós já estávamos, que a Universidade estava preparada, como é que se ensina a medicina à distância? Pois, é muito difícil. Talvez ensina-se medicina à distância nas disciplinas básicas. Isso provavelmente será mais fácil. Apesar de tudo, há uma adaptação e enfim, pode-se ensinar bioquímica, até penso que se possa ensinar histologia, ou seja, as células a partir do visual à distância, não será muito difícil. Torna-se muito difícil no ensino clínico, ou seja, a partir do quarto ano, ou particularmente do quarto, quinto, sexto ano, é completamente difícil, porque aí é extremamente importante a relação médico-doente e, no fundo, é aquilo que os futuros médicos têm de aprender de melhor, que é como é que vão estar junto dos doentes, como é que lhes vão fazer perguntas, como é que vão receber as respostas deles e perceber nas entrelinhas aquilo que as pessoas nos querem dizer, mas que talvez não digam tudo. E, portanto, é extremamente importante essa relação. Essa relação, neste momento, está um pouco perdida, de facto. É muito engraçado que nós, nos últimos anos, será quase 20 anos, diria, toda as faculdades de medicina tentaram
mudar o ensino, do ensino muito livresco e de aulas teóricas, etc., para um ensino muito prático, muito centrado nas necessidades do estudante, muito em pequenos grupos, muito em que os próprios estudantes tivessem uma relação com o exterior da faculdade e com os utentes. E muito rapidamente, agora, isso perdeu-se, particularmente nos últimos anos. O ensino, por exemplo, no 5º ano, que era um ensino essencialmente prático, com imensas turmas de pequenos grupos junto de doentes, isso perdeu-se, porque os alunos não podem estar junto dos doentes porque, primeiro, os doentes podem estar infectados e, segundo, os alunos podem estar infectados, podem trazer infecções de casa e, portanto, é uma situação que é muito complexa. Provavelmente, a faculdade, o ensino destes futuros médicos terá de ser protelado para um pouco depois, para quando eles, ou para quando a pandemia passar, ou para quando houver uma vacina, ou para quando já puder haver essa relação. Neste momento é muito difícil. Neste momento está numa altura também nós nos prepararmos, não é? Pandemias idênticas podem surgir, outras situações, e vale a pena aqui ter especial atenção ao trabalho do professor. A Universidade Aberta tem, como universidade pública, obrigação de explicar ao professor, de preparar o professor. Deixe-me primeiro tentar enquadrar um pouco a conversa que o professor estava a elaborar em relação à questão dos desafios que se deparam no presente, para tentar antecipar um bocado aquilo que vem no futuro e depois fazer sim a ligação com a formação de professores. A ideia do ensino digital é uma ideia que já existe, e o professor disse bem, na área da medicina, mas também já existe noutras áreas do saber, noutras áreas disciplinares e nas universidades também presenciais. Nós estamos cada vez mais a utilizar a tecnologia para enriquecer os contextos de ensino e aprendizagem, quer sejam presenciais, quer sejam à distância. E essa necessidade que temos vindo a sentir é uma necessidade que não veio só da pandemia, era uma necessidade que já estávamos a sentir e é uma necessidade que vem no crescendo e que vem criar novos desafios, quer no professor, quer no próprio aluno. O aluno, quando vem agora ao ensino superior, já tem uma expectativa diferente do que é o ensino superior, até porque já teve contextos de aprendizagem diferentes no básico, no ensino básico e no ensino secundário. Ora, em termos de formação de professores, é relevante dar essa dimensão ao professor, explicar-lhe que o aluno vai ser diferente, que vem com uma perspectiva diferente, mas também o papel do professor é um papel diferente. E a Universidade Aberta, novamente, pioneira na área do ensino à distância, tem também ela própria cultivado a ideia da formação pedagógica de professores, quer na perspectiva interna, dando a formação aos professores da Universidade Aberta, quer criando sinergias com outras instituições de ensino superior e politécnico e também com as escolas, como há pouco falava, com o Ministério da Educação, para tentar promover o desenvolvimento de competências na utilização da tecnologia, no caso da Universidade Aberta, para o ensino à distância. Mas isto é fundamental porque não vem apenas com o cenário da pandemia, vem também com a preparação dos nossos alunos para uma educação que está enriquecida pelo contexto digital, quer em contexto de aprendizagem, quer depois num contexto informal de aprendizagem, quando eles vão para as redes sociais, quando eles vão para outro tipo de dimensões. Vamos falar só, para terminar, sobre a educação para a saúde. Eu sei que o Sr. Professor é mestre na área. O que as universidades e o que é que a Universidade Aberta pode fazer? Pois, eu acho que é muito importante, de facto, educar para a saúde. Aquilo que eu tenho visto nesta pandemia é que provavelmente a informação que passa não é aquela que chega às pessoas. É uma informação correta, na maior parte dos casos, a não ser alguns grupos
que digam uma série de disparates e que também são problemáticos porque podem fazer acreditar as pessoas que eles têm a razão e aí a informação eu acho que devia ser muito mais perentória em fazer desacreditar as mentiras, não é? Portanto, aqui não é bem fake news, mas é quase, no fundo é isso, mas o que é mais curioso é que têm aparecido, como sabem, grupos de pessoas que seriam as últimas a poderem dizer certas coisas, como inclusivamente alguns médicos, que acabam por dizer coisas e, portanto, há sempre quem acredite e diga, olha, que eles estão a dizer aquilo, portanto, provavelmente é verdade. Portanto, é preciso haver essa desconstrução dessas não-verdades. Agora, para além disso, nós devíamos ter uma melhor informação e essa melhor informação também passa pelas universidades. Nós temos de ensinar a dizer aquilo que as pessoas conseguem perceber, usar metáforas, usar exemplos práticos da vida, descomplicar as coisas. Ou seja, não me parece que seja importante dizer que hoje a pandemia havia mais 5.000 infectados e no dia anterior havia 4.995. É completamente irrelevante e para as pessoas isso não quer dizer nada. O que é importante é falar sobre as transmissões, sobre os casos até reais, trazer casos reais para as pessoas perceberem. O outro dia eu ouvi um caso de um indivíduo que veio para casa viver à casa de um primo que estava infectado e esteve lá uns dias. E o primo continuava infectado, usava sempre máscara, ele também usava máscara e, portanto, estava tudo muito bem. De repente, o que chegou de fora foi fumar um cigarro à varanda. E tinha para fumar o cigarro, tira a máscara, deixa em cima de um móvel. Quando voltou para dentro, pega na máscara que, incrivelmente, era a do primo e usa a máscara calmamente, portanto, trocou a máscara e ficou infectado. Portanto, acontecem as coisas mais inacreditáveis que possam pensar. E estes casos, pequeninos casos, pequeninas vinhetas de situações, podem passar para as pessoas e digam, tenham cuidado, não façam isto, não façam aquilo. Se estiveram ao pé de alguém que saibam que está infectado, não vão mais ao trabalho. Não levem as crianças à escola, como eu tenho sabido que alguns pais que estão em casa e que depois continuam a levar as crianças à escola e depois as crianças transmitem a outras e depois as outras vão para outras casas e transmitem. Isto nunca mais para. Portanto, esse tipo de informação é muito mais importante do que estar a falar sobre números. Pronto, isto é a informação global. E depois, claro que eu acho que as universidades têm... Depois, voltando ainda um pouco atrás, os alunos de medicina podem e deveriam ter também um papel importante na transmissão de conhecimentos reais, verdadeiros, fazer passar esta informação através das próprias faculdades, através do seu próprio exemplo, sabendo o que é que se deve fazer e explicando até à sua própria comunidade. E depois, eu acho que, em relação à Universidade Aberta, eu acho que há imenso trabalho a fazer de educação para a saúde, já não falo só nesta pandemia, mas em relação a tudo. Eu lembro-me que há muitos anos, aqui na Universidade Aberta, o José Manuel Tudela arranjou ofereceu-se para fazer um programa com o professor Fernando Pádua sobre a hipertensão arterial e sobre as doenças cardiovasculares, e isso foi um boom que fez com que as pessoas começassem a perceber que, para saber que a pressão arterial estava alta, era preciso medi-la. Ou seja, porque ninguém sabia porque ninguém falava nela. Quando se passou a falar nisso, passou-se a saber como é que era. Isso
foi veiculado através aqui da Universidade Aberta, num programa feito aqui nesta casa. Portanto, eu acho que é muito importante. Educação para a saúde, sobre todos os aspectos. Há imensos aspectos de doenças transmissíveis, doenças sexualmente transmissíveis, ainda voltar a falar sobre o HIV, que ainda não desapareceu e que não tem vacinas e que as pessoas se esqueceram porque já passaram 40 anos sobre os primeiros casos em que morriam demais. Agora há medicamentos, mas as pessoas continuam a se infectar. Portanto, falar sobre imensas coisas que as pessoas têm de saber. E as pessoas não sabem porque se esqueceram, porque já não falam nisso, porque acham que já não é nada importante e agora neste momento é importante a pandemia. Obrigada, agradeço aos dois pela vossa presença neste programa. A Casa Fernando Pessoa tem agora uma exposição que se alonga, que se prolonga por 3 pisos, 3 salas, 3 temas. Houve uma obra importante em que quisemos tornar este espaço acessível a todos aqueles que queiram vir e que possam ter aqui uma boa experiência, uma experiência marcante, que fique na memória. Começamos pelo primeiro capítulo, contamos a história dos heterónimos, essas figuras, esses tantos nomes que Fernando Pessoa criou, em nome dos quais escreveu, confundindo o mundo real e o mundo da escrita de uma maneira muito interessante, muito enigmática. Depois, passamos ao segundo andar, onde estamos agora, esta sala de leitura com livros de Pessoa em várias línguas, em braille, para que quem vem a um museu de literatura, uma casa de literatura, se possa sentar e tomar o seu tempo, folheando esses vários livros. Aqui também no segundo andar temos uma parte preciosa da nossa coleção, a Biblioteca Particular de Pessoa, o coração da nossa exposição. São os livros que Pessoa tinha, comprava, que recebia de amigos e em quase todos, em muitos deles, anotava, deixava sublinhados, deixava pontos de exclamação. Alguns outros têm belíssimas dedicatórias desses companheiros de viagem. E vamos então depois para aquele lugar, o outro piso, do apartamento. Que apartamento? Fernando Pessoa viveu aqui. Estamos em Lisboa, no bairro de Campo de Ourique, na rua Coelho da Rocha. Pessoa viveu aqui no número 16, no primeiro andar direito, ele e a sua família. Foi a sua última morada durante os últimos 15 anos da sua vida. Neste apartamento contamos as histórias da sua biografia, várias fases, a sua infância, a adolescência, na África do Sul, o regresso a Lisboa, Pessoa como escritor, editor, poeta, um homem muito conhecido no seu circuito literário. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. E para terminar a visita à Casa Fernando Pessoa, vamos encontrar a última frase que Pessoa deixou escrita, uma frase breve, escrita a lápis no topo de uma página. Em inglês, I know not what tomorrow will bring. Em português, não sei o que o amanhã trará. A Universidade Aberta associou-se uma vez mais às instituições que, a nível mundial, promovem a Semana de Acesso Aberto. A Semana do Acesso Aberto é uma semana em que, a nível internacional, se pretende discutir as virtualidades do acesso aberto à informação científica.
à produção científica que é efetuada pelas instituições e, portanto, uma série de instituições que a nível mundial se organizam e que discutem de forma conjunta, porque o evento de facto é global neste momento, e a Universidade desde 2011 que se associa a este evento e promove sempre um conjunto de iniciativas que pretendem valorizar a produção que é efetuada nesta instituição e de que forma é que ela pode ser utilizada e divulgada e valorizada nesse sentido. O repositório não é apenas um local que disponibiliza conteúdos, ele valoriza esses conteúdos e promove a sua utilização noutros contextos, portanto abre aqui a produção ao mundo. Portanto, o local onde se verifica o maior número de downloads dos recursos educacionais abertos é no Brasil e estamos a falar de muitos milhares de downloads. E as nossas propostas, as nossas experiências colhem o interesse de colegas e de instituições que estão interessadas na implementação de práticas educacionais abertas nas suas instituições. A Universidade Aberta é a Universidade Pública Portuguesa de Ensino à Distância. Esteja atento ao portal da UAB e aceda a todas as informações sobre iniciativas e cursos. portal.uab.pt. Até ao próximo programa. Fique bem.